Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 16 de maio de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, casa, família, trabalho, igreja, sobre todos os seus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui a nossa equipe já a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no nosso Debate 93 de hoje o pastor Jean Max da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. A pastora Carla Regina é a nossa menina da mesa de hoje da Assembleia de Deus em Vila Pacaembu, em Queimados. O pastor Marcelo Gleiser da Igreja Viva em Pendotiba e o pastor Benjamin César, assessor da Visão Mundial. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos juntos o nosso Debate 93 de hoje. Essa história dos passos dos pais aqui é impressionante, esse novo vídeo do Estado Islâmico. Aliás, o Estado Islâmico tem vídeos impressionantes, uma qualidade, uma produção realmente impressionante. E esse vídeo chama-se Seguindo os Passos de Meu Pai. Ele mostra dois meninos franceses executando a tiros dois prisioneiros. Pensando no título dado ao vídeo, na influência que que os filhos recebem dos pais, você conhece filhos que seguiram os passos errados de seus pais? Você também conhece pessoas que tinham tudo para dar errado, mas que hoje suas vidas são verdadeiras histórias que nos inspiram? Conhece histórias assim? Tinha tudo para dar errado, mas o sujeito teve mau exemplo para a direita, para a esquerda, pela frente, mas hoje, graças a Deus, a pessoa virou uma referência de inspiração, ou seja, a despeito de toda a influência, a pessoa permaneceu no caminho correto, ou pelo menos escolheu um caminho diferente. Fala em caminho, o Rio vive um momento impressionante. São pelo menos 15 guerras no Rio. O Rio tem convivido com 15 guerras entre facções do tráfico e da milícia. A sociedade carioca tem acompanhado o perceptível crescimento dessa rivalidade e consequente violência. Esse crescimento é resultado de quê? A Bíblia fala de homens cuja essência violenta foi transformada, como o caso de Simão, Zelote e o próprio Saulo, mais tarde chamado de Paulo. Como a igreja pode ajudar no processo de transformação do coração dos envolvidos nesse tipo de vida e, por consequência, no nosso estado? Vamos tratar também, minha gente, um ouvinte contando: meus pais estão desempregados e lutando para se manterem confiantes nas promessas do Senhor. Só que a cada conta que chega, o desespero chega junto. E é horrível não saber o que fazer. Apesar de terem boa formação, as portas parecem estar trancadas com ferrolhos. Como continuar acreditando nas promessas de Deus quando parece que elas jamais se cumprirão? É possível manter a fé avivada quando só há desespero à nossa volta? O sofrimento vem de Deus ou é a ação do diabo? Quero saber a sua opinião e a sua participação é agora. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Jean Max, eu começo ouvindo a sua opinião, pastor, porque quando nós nos deparamos com a dor dessa querida ouvinte que fala sobre os pais e o cumprimento das promessas na vida, a dificuldade de enfrentar um tempo de tamanha adversidade, ela não é a única, infelizmente. Nós temos pelo menos aí 11 milhões de brasileiros desempregados, famílias inteiras passando dificuldades e lutas, e ela se depara com uma realidade, a cruel realidade do dia a dia e o exercício da sua fé. Bom dia, J.R., bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos amados ouvintes. É mais uma vez uma alegria estar aqui. De fato, nós até lamentamos a crise que essa ouvinte está ouvindo, que está passando. Como você já falou, não é uma situação particular dela, muitos brasileiros vivem assim.
Mas quando eu estava lendo o e-mail que ela mandou, eu lembrei. A Bíblia diz que, prevendo, né? Falou, se por acaso não acontecer de haver chuva, se faltar o fruto no campo, e se vier a crise, resumindo, mas se o meu povo voltar o rosto para a minha presença e me buscar, eu vou ouvir do céu e vou devolver a chuva. Então, há uma promessa de restauração, há uma promessa de mudança. Eu queria que essa ouvinte continuasse crendo junto com seus pais de que isso é possível e que ela mantenha, é a primeira mensagem que eu quero deixar para o coração dela, mantenha o seu coração firme no Senhor, porque Ele sabe cuidar de nós. Reverendo Marcelo Gleiser, bom dia, querido, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, Jota, bom dia a todos os debatedores, bom dia a todos os ouvintes. Sim, em primeiro lugar, a dor do nosso coração de estar no lugar dessa família, um pai, uma mãe, sem condições financeiras de sustentar seu próprio lar, de alimentar a sua família, e é uma dor terrível. E nós nos pomos no lugar dessa família e talvez o pai, a mãe e a própria filha estejam se perguntando, cadê Deus nessa hora? Porque eu oro, eu busco, eu fui fiel, eu dei meu dízimo, e cadê Deus nessa hora? Eu acho que a Bíblia ela tem algumas coisas para nos falar a respeito do momento da dor e do sofrimento, mas tem três coisas principais que a Bíblia nos diz. Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que todo sofrimento na vida do cristão fiel, muitas vezes nos é dado como um tempo de experiência e crescimento espiritual indispensável na nossa vida. Então o deserto ele é caminho obrigatório para nós alcançarmos a terra prometida. E o deserto não é bom, mas o deserto é o lugar onde o menino se torna homem e muitas vezes é o lugar onde a nossa fé é testada, provada e o lugar onde a nossa fé cresce. Portanto, esse tempo é um tempo de crescimento. Em segundo lugar, a Bíblia exige de nós, requer de nós, em momentos difíceis, a perseverança. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que nós devemos olhar para os heróis da fé e ver a perseverança que eles tiveram e olhar para Jesus. Portanto, olhar para pessoas que passaram por todo momento de dor e permaneceram fiéis, e lá na frente foram recompensados por Deus e permanecermos fiéis. E em terceiro lugar, a Bíblia vem nos afirmar que a despeito de todas as situações, Deus é um Deus de amor e nos ama e permite que coisas assim aconteçam com as nossas vidas para o nosso bem e para a glória dele, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor Benjamin, como continuar acreditando nas promessas de Deus quando parece, diz a nossa ouvinte, parece que elas jamais se cumprirão? É aquele olhar difícil de ver, eu não estou vendo sinalização de nada. Isso. Bom dia, em primeiro lugar, JR, bom dia os ouvintes, bom dia os debatedores. Essa é uma situação realmente que precisa de muita calma para responder, porque ela não é simples, não é uma única resposta. Também não podemos fazer do sofrimento das pessoas e respondê-lo com uma resposta simplista, simplesmente dizendo que precisa crer e tudo vai ficar bem. Mas sem negar a participação da fé e a confiança que nós precisamos ter, eu lembro de um texto nos evangelhos, quando um homem chega a Jesus pedindo um milagre, uma cura, e Jesus pergunta para ele assim, olha, você crê que eu posso fazer isso? E ele responde assim, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Então até mesmo na permanência ou na manutenção da nossa fé, o próprio Jesus nos ajuda. Então, anterior à fé vem a humildade de dizer, está doendo, é isso mesmo. Não tem uma fé triunfalista que apenas é um pensamento positivo. Não, dói, é ruim, tem um sofrimento aqui presente e Deus, por favor, me ajuda a continuar crendo, né? Pastora, bom dia, bem-vinda, a pastora Carla Regina. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos aqui debatedores, tal qual os nossos ouvintes também nessa manhã. Concordo com os nossos irmãos que nos antecederam e ressalto ainda mais, primeiro para não minimizar o processo da dor, mas também aproveitar a oportunidade para maximizar o processo da promessa, da espera acerca daquilo que o Senhor nos prometeu como refrigério, como valer a pena. João 16:33 vai falar, Jesus vai falar que no mundo nós teríamos aflições. Não é uma surpresa sofrer aflição. E por mais que se doa, não tem como ser diferente uma palavra geral para essa ouvinte, para todos que estão passando por um processo de dor nesse momento, mas ressaltar o quanto é importante perseverar.
Romanos 5 vai falar de 3 benefícios que a tribulação, que o sofrimento traz sobre a nossa vida. O primeiro é a paciência. Eles têm sobrevivido até aqui. Louvado seja Deus por isso. Eles não têm desistido e essa é a razão da escrita desse e-mail. A segunda coisa que o texto vai dizer é que isso traz para nós experiência. Então, lembre-se das lutas anteriores que foram vencidas e isso certamente lhe dará forças para perseverar nas que virão posteriormente, inclusive nessa que se está vivendo. E por fim, o texto diz que isso vai trazer esperança, ou seja, não perca a esperança, não, vai virar, vai mudar, Deus tem poder para fazê-lo. Essa questão que envolve finanças complica muito até os relacionamentos, né? O ouvinte dizendo, meu marido está há 3 anos desempregado, às vezes até penso em desistir do casamento, só eu trabalho, só eu sustento a casa. Ele diz que coloca currículo todos os dias, mas nunca é chamado. Às vezes eu fico com raiva dele, achando ser culpa dele a ausência de oportunidade de trabalho. Evidente que existem casos que é verdade, a pessoa enrolation mesmo. Mas existem outros casos que a pessoa está batendo na porta e a porta não está sendo aberta. Existe isso. O ponto aqui é a perspectiva cristã no meio de um sofrimento como esse. Se a ideia anterior e vigente para muita gente era vai dar tudo certo, você vai se dar muito bem, aliás, você não vai ter dificuldade financeira nenhuma, você vai ter sobra e vai ter muito dinheiro e você vai compartilhar isso, você vai ter casa, isso, carro, aquilo, de repente isso tudo cai. A pessoa tinha uma fé baseada nisso, hoje se depara com uma realidade diferente. Quem tem a fé baseada na palavra de Deus sabe que a palavra de Deus nunca prometeu isso. Mas se eu aprendi que a palavra de Deus prometeu isso, pode ser que eu tenha criado toda a minha expectativa de fé baseada numa promessa como essa. Isso. E eu preciso entrar numa realidade para entender que há aflições, que há batalhas, há lutas, há dificuldades. Eu creio que a gente precisa entender esse conceito de promessa, né? A partir da Bíblia. Como se a prosperidade financeira fosse indicador necessário da bênção de Deus, né? Eu lembro um texto de C.S. Lewis, quando ele diz que quando ele ganhou um dinheiro de uma oferta, alguma coisa assim, ele disse que ele teria que doar aquele dinheiro imediatamente para não recair sobre ele nenhuma maldição que o dinheiro pode dar. Então, na verdade, muitas vezes a prosperidade pode trazer para a gente o distanciamento de Deus e não a proximidade. Às vezes a proximidade vem na escassez. Então, essa questão da promessa, da bênção de Deus vinculada à prosperidade, é preciso tomar cuidado, porque nem sempre é indicador da bênção de Deus, né? Jota, só existe um aspecto que a gente tem, que o pastor Jean tocou, eu quero só ressaltar, que apesar de tudo isso, apesar da perseverança, da paciência, dessa disciplina, desse treinamento espiritual de crescimento, amadurecimento por meio da dor, apesar de tudo isso, ainda existe um outro elemento, que é a nossa fé e a nossa esperança, não em ficar ricos, mas a nossa fé e a nossa esperança no milagre de Deus, como consequência das promessas dele de responder a oração no tempo dele, óbvio, mas ele prometeu responder às orações. Então, no meio de tudo isso, ainda existe o elemento do nosso clamor sincero diariamente, buscando de Deus o milagre que Ele pode dar. Nós esperaremos, nós seremos perseverantes, mas não será uma espera silenciosa, nem uma perseverança muda. Será uma espera e uma perseverança clamorosa, onde nós clamamos diariamente, como o pastor Jean disse, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, eu restaurarei a sua terra. Tudo bem, vai ser no tempo dele, na hora dele, talvez não seja amanhã. Mas volto a dizer, não é uma espera muda, é uma espera onde diariamente nós olhamos para o céu e nós dizemos, Senhor, ainda que não venha hoje, eu acredito que amanhã o teu milagre vai vir. Se não vier amanhã, eu vou continuar clamando até que ele venha. Porque a Bíblia diz lá no livro de Tiago que Elias era um homem semelhante a nós, com os mesmos problemas, mas orou insistentemente. E a Bíblia diz, muito pode por sua eficácia, muito pode por seu poder. A palavra que ele usa é dínamos, poder. Muito pode por seu poder a súplica do justo. Ô, JR, eu quero cruzar o que você leu acerca do ouvinte, junto com o que o pastor Benjamin falou. O pastor Benjamin disse assim, não pode ser uma resposta simplista, ela é múltipla e eu quero explorar uma das faces dessa resposta. Haja vista não termos informações mais detalhadas do que levou o casal a tal situação,
Eu quero aqui tocar numa classe, não indicando que seja esse o problema, mas um dos problemas, às vezes, é a má administração de algumas coisas. Você leu aí acerca de uma ouvinte que disse que o marido, ela não sabe, ela está culpando ele pela situação que eles estão vivendo e não sabe, e aí você ressaltou que pode ser por uma falta de emprego, mas pode ser uma negligência própria. Então, muitas das vezes eu acredito que algumas situações que acontecem é um despertar de Deus para nós avaliarmos como temos administrado os bens que Ele tem nos dado. Então, muitas das vezes a gente passa algumas provações, a gente já ouviu diversas mensagens acerca desse universo, para uma pessoa, por exemplo, que gasta mais do que ganha. Então, inevitavelmente, ela vai passar por privações, por sofrimento que vai ser provocado por uma falta de administração dela. É uma outra face dessas múltiplas respostas para uma análise dos sofrimentos que a gente vem vivendo. Então, nem todo sofrimento vem de Deus ou vem do diabo. O sofrimento pode ser provocado por uma má administração em algumas áreas da nossa própria vida, seja ela sentimental, financeira, entre outras áreas. Então, vale a pena, diante de alguns sofrimentos que passamos, nos autoavaliarmos sobre como a gente tem vivido a nossa vida, como a gente pode melhor administrar algumas coisas que o Senhor nos deu. Vale a pena, né? Eu estava ouvindo tudo aqui e lembrei que no Exército a gente monta uma estrutura para fazer as pessoas sofrerem nos treinamentos. Né? Fizeram isso comigo, eu fiz com outros, faz parte da formação. E é impressionante quando, numa condição dessa, simulada de exercício, e você, por exemplo, falta água, falta comida, você falta o sono, entendeu? As dores são multiplicadas pelo peso da mochila. Numa situação como essa, você começa a perceber o valor de coisas que no seu dia a dia você vai desprezando, né? A água, por exemplo, você, enquanto não sente necessidade, enquanto não viu a falta de água um dia, você não tem noção do valor que a água tem para você. No dia que ela falta, você começa a perceber que ela é importante. E o seu comportamento, o tratamento que você dá à água depois daquele dia muda completamente. A mesma coisa para o sono, a mesma coisa para o alimento. Então Deus, eu penso, Ele também utiliza essas dificuldades que o dia a dia nos apresenta para nos amadurecer, para nos fortalecer. Então essa é uma ideia que está muito clara. Eu queria pautar uma outra questão, que aqui o pastor Benjamin, ele até já citou, né? O salmista Asaf, ele diz que o ímpio prospera em tudo. Era a visão de mundo que ele tinha. Então ele observava que o justo tinha falta, enquanto que o ímpio prosperava em tudo. E é impressionante como essa influência da condição social e da condição financeira das pessoas continua insistindo em desenvolver essa mensagem de intimidade com Deus. Tenho ou não tenho intimidade com Deus? Isso depende do grau de prosperidade financeira que eu tenho. É a insistência do diabo em continuar convencendo pessoas dessa realidade quando ela não é verdade. Essa era a acusação dos amigos de Jó e essa foi a sua defesa. Jó perdeu tudo, ficou pobre, miserável de um dia para a noite, mas ele manteve a sua integridade. É isso que a gente tem que aprender na palavra de Deus. Ouvinte dizendo: JR, eu e a minha família passamos recentemente por essa situação. Eu sou casada, mas ainda moro com os meus pais. E no ano passado ficamos todos desempregados. Mas para a glória de Deus não nos faltou nada, permanecemos firmes e o Senhor providenciou tudo. Hoje eu e meu esposo estamos com um comércio e os meus pais trabalhando, diz a nossa ouvinte. Deus é fiel, ela compartilha a bênção dessa vitória no meio de uma luta grande. Eu ressalto aqui a frase dela: permanecemos firmes, que parece ser fundamental para enfrentar o momento da carência. É importante entender isso, que às vezes não chega nesse ponto ainda, nós não estamos nesse ponto ainda. A nossa ouvinte está contando que já aconteceu. Só que tem vários outros ouvintes exatamente no ponto em que não tem nada acontecendo. Isso. O permanecer firme, ele está desconectado do receber. Eu não estou firme com o Senhor para receber. Eu estou firme com o Senhor por amor, porque eu recebi. Claro. Eu estou em obediência, eu estou caminhando na palavra dele. E não com uma fórmula de dizer, olha, se eu fizer isso, eu ganho aquilo, porque isso complica ainda mais o nosso relacionamento com Deus. Verdade. JR, eu diria que essa afirmação que Deus é fiel, ela precisa ser feita independente do momento histórico da crise, né? Se está no momento da resolução da crise, ou se está no meio da crise, ou se está antes da crise, Deus é fiel.
independente da resolução histórica que irá acontecer, com emprego ou sem emprego. Essa é a afirmação de todo crente em Jesus. Deus é fiel. E Ele é fiel por causa de Jesus Cristo, porque Ele nos perdoa dos nossos pecados, porque Ele é amor. É por isso que Ele é fiel. Não é porque me deu o emprego, não é porque me deu a saúde, não é por nada disso, é por Jesus Cristo e pelo seu amor. Por isso Ele é fiel, independente da situação histórica que eu vá viver. Né? Cristo mesmo sofreu e continuou dizendo que o seu Pai era fiel. Por isso nós também. A gente não pode espiritualizar demasiadamente o nosso sofrimento. Né? Claro que tem um propósito espiritual de nos fazer pacientes, de nos fazer perseverantes. Isso tudo realmente tem o seu objetivo. Mas também tem um objetivo prático. Né? O sofrimento nos faz nos mover, sair do lugar onde a gente está, procurar novas rotas de alternativa, procurar nos capacitar mais e não ficar em casa esperando, orando, achando que o emprego vai cair do céu. Né? Também... Eu acredito piamente no que o pastor Benjamin está falando e ressalto isso, falei isso anteriormente, ressalto uma vez mais, como é importante entender que às vezes o sofrimento é uma forma, uma estratégia da parte de Deus para nos fazer enxergar coisas que outrora não enxergávamos. Então muitas das vezes isso amplia o seu campo de visão. Eu gosto de uma palavra quando Pedro fala lá, 1 Pedro 4, ele fala, por que vocês estão estranhando essa ardente prova? Como se coisa estranha estivesse acontecendo. É tremendo. 1 Pedro 4, 12, amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Eu gosto de uma passagem do Antigo Testamento, Daniel 3, quando lá o Sadraque, Mesaque e Abednego estão sendo ameaçados pelo rei Nabucodonosor, ele fala, olha, fica sabendo, tu, ó rei, se Deus livrar é Deus, mas se não livrar, é Deus do mesmo jeito, a expectativa não é pelo que eu posso ganhar, eu assentei no meu coração servir a Deus independente da circunstância. Ninguém está dizendo que é fácil, o negócio é estreito e é difícil, mas também é recompensador, vale a pena. Olha, um ouvinte nossa contando, eu falo para essa irmã, de uma ouvinte para outra ouvinte, olha, que eu trabalho para mim mesma, eu tinha uma renda que eu gastava à toa, eu não guardei nada, e agora veio a crise. E agora, diz a nossa ouvinte, a minha renda caiu mais do que a metade, parei e pensei, como vou pagar agora as minhas dívidas? Eu orava a Deus, só que nada acontecia. Até que eu vi que o erro não estava em Deus, em não me abençoar, o erro estava em mim. Deus me abençoou e eu não guardei para o tempo ruim. Mudei a minha oração, pedi perdão a Deus e pedi a Ele que me desse sabedoria e perseverança. Eu continuo trabalhando, não com abundância, mas porém, Deus não tem deixado eu me envergonhar honrando as minhas dívidas. Sei que o tempo da abundância vai voltar e agora eu serei mais sábia. É o depoimento de uma de nossas queridas ouvintes nos acompanhando aqui agora. Outro ouvinte dizendo, JR, eu tenho 4 filhos, meu marido desempregado, busca emprego e não acha. Ganho cesta básica da minha igreja, roupa, sapato para os meus filhos, bolsa, a minha Bolsa Família foi cancelada e agora fazer o quê? Não tenho esperança mais, a fé já não mais existe, compartilha nosso ouvinte. Não pode, levanta a cabeça. Tem que haver uma reação, né? Eu acho que já foi muito esclarecida essa ideia de que a fé não serve para trazer coisas para a minha mão. A fé, ela existe para que eu possa mostrar e agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho certeza, ninguém está se regozijando, nem queremos levantar o dedo contra o nosso ouvinte. Tenho certeza que não é uma situação fácil, mas Deus proverá. O JR, você leu aí o testemunho de uma ouvinte que ficou por um bom tempo sem emprego, ela e os seus pais, mas ela colocou uma frase que chamou a minha atenção. Ela disse, nesse período não nos faltou nada, né? A pessoa passa, resiste. Eu conheço casos assim também. Na minha igreja, um rapaz chegou a quase 3 anos desempregado, sem conseguir uma solução, e apesar do período que ficou, ele não passou fome, ele sempre tinha o que vestir, ele até passagem de ônibus ele ia conseguir. Deus provia de alguma maneira e ele aprendeu a amar as pessoas de forma mais intensa, porque na sua calamidade Deus sempre chegava com alguém para socorrer, e isso
trouxe cura para muitos relacionamentos que ele possuía. Ouvinte nossa de Irajá dizendo em Gênesis 39, eu aprendo muito com a administração de José. Às vezes passamos por situações de escassez e crise em que precisamos saber administrar a situação. Aqui em casa só meu marido trabalha, mas mesmo com medo dessa crise, ele continua confiando em Deus e também na minha administração. Compartilha uma querida ouvinte de Irajá nos acompanhando. O fato é que nesse meio tempo é um tempo difícil, é tempo de deserto, é tempo de dificuldade, de luta, mas é tempo também em que Deus levanta pessoas especiais para abençoarem outras pessoas. Lembre-se disso. Deus pode mover o coração de alguém para que este alguém possa suprir as necessidades e as dificuldades de alguém que passa, infelizmente, por um momento de luta e de dificuldade. Falar em luta, muitas crianças estão sendo envolvidas numa luta que é abraçada e que é desenvolvida pelo Estado Islâmico. Crianças bem pequenas já se envolvem com um exercício terrível de matar as pessoas. Militantes do grupo terrorista Estado Islâmico divulgaram um novo vídeo propaganda no qual 2 meninos franceses aparecem sendo usados como carrascos. Na sequência, os garotos executam a tiro 2 prisioneiros acusados de espionagem e traição. As identidades dos pequenos ainda não foram reveladas. As execuções aconteceram em Alepo, na Síria. Segundo o jornal britânico The Mirror, o novo vídeo, com 14 minutos de duração, recebeu o nome de Seguindo os Passos de Meu Pai. Pensando no título dado ao vídeo e a influência que os filhos recebem dos pais, você conhece filhos que seguiram os passos errados de seus pais? Qual o impacto de ser criado em um ambiente hostil e de má influência? Você conhece filhos que vivem a crise da influência da prática ser maior que a do discurso? Por outro lado, você conhece pessoas que tinham tudo para dar errado, mas que hoje suas vidas são verdadeiras histórias que inspiram? Eu pergunto aos nossos queridos ouvintes, começando ouvindo os nossos debatedores dentro desse assunto. Essa história da herança e da transmissão de conhecimento, transmissão de comportamento de pai para filho tem chamado muito a minha atenção. Eu acredito que todos aqui conhecem o texto de Provérbios 22:6, que diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Infelizmente, no tempo em que um organismo como o Estado Islâmico, que prega o terrorismo, que espalha o terrorismo, leva e respeita essa cartilha ao pé da letra, adaptando crianças na sua menor idade ao comportamento que eles esperam dos seus adultos, muitos na igreja já não se importam com isso. É muito mais comum que a criança siga exatamente os passos dos seus pais. E quando eu falo de passos, não falo de palavras. Às vezes as palavras, elas, como a gente diz no quartel, ela convence, mas não arrasta. O que arrasta é o exemplo. Então, tem muitos pais que têm um discurso muito bom dentro de casa, mas no seu dia a dia, no seu comportamento, ele acaba contradizendo o seu discurso, e a criança vai nos seus passos, ela não vai nas suas palavras. Então, infelizmente, isso aí choca o mundo inteiro, choca os nossos corações, mas é uma lição que a gente tem que extrair para as nossas crianças. Elas precisam andar nos passos dos seus pais, e os seus pais precisam andar correto para que tenham filhos poderosos, uma herança saudável nas próximas gerações. É tão sério isso, a influência de um pai na vida de um filho, que até a omissão, até a ausência repercute de alguma forma na vida dessa criança. A Bíblia vai falar do exemplo do sacerdote Eli, que embora pudesse ser uma boa referência, a sua omissão contribuiu negativamente de uma forma terrível para a vida dos seus filhos, Ófni e Finéias. E a gente tem vivido uma geração onde, infelizmente, a omissão, a ausência de um pai presente é paradoxal, né? O pai está presente, mas não está presente. É um celular na
mão, é o Facebook, é o WhatsApp, acaba não tendo essa influência. E esses decidiram ser influentes maleficamente. E isso tem causado aí um estrago terrível. No Brasil, a gente consegue observar isso também quando a gente vê menores infratores. É a ausência de um pai ou um péssimo exemplo de um pai que forma, infelizmente, aí para toda uma vida. Só Jesus para reverter esse quadro, só ele. Esse tema me toca de maneira especial porque envolve a criança. Eu trabalho na Visão Mundial. Sou assessor da Visão Mundial e a Visão Mundial tem trabalhado com crianças no nosso país há 40 anos. E uma das coisas que a Visão Mundial promove, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, é o desenvolvimento da chamada teologia da criança, que é uma maneira de olhar para a Bíblia tentando aprender com a criança, tentando achar na Bíblia textos que nos remetam à infância e à criança. E olhando para essa história, eu consigo enxergar aí duas vítimas, na verdade, né? Tanto aqueles que morreram, né? Tanto as próprias crianças, né? Não sei se é Paulo Freire que vai dizer que se a gente não consegue ver a infância na criança, é porque já roubaram tudo dela. E a gente, inclusive a própria infância foi tirada da criança. É o caso desses meninos. A gente olha para eles e não vê criança. A gente vê soldados, né, que usam o seu poder para o mal. A infância deles foi roubada deles, né? De alguma forma, essas crianças estão honrando seus pais, né? Se de fato os pais são aqueles que estão ensinando, ou pelo menos inspirando, ainda que não sejam seus treinadores, mas enfim, dentro dessa organização, que é uma organização militar extremamente organizada e extremamente disciplinada. A disciplina ali é uma coisa, tanto que os caras foram mortos, eram considerados espiões, ou seja, tinha alguma conexão com eles e por conta disso tiveram que enfrentar a morte. Então, de igual forma, crianças acabam se tornando modelos para outras crianças e inclusive para outros pais, para que esses pais ajam da mesma forma com seus filhos. E esse é o retrato que está aí. Essa é uma questão que envolve Estado Islâmico? Não, envolve um monte de gente. Mas a perspectiva aqui são duas crianças francesas que foram levadas por seus pais, que são criadas nesse ambiente e de alguma forma esse ambiente produz nessas crianças também esse tipo de reação, ou pelo menos esse tipo de ação diante de um episódio como esse. Jota, eu tenho visto também um outro problema gerado pelo péssimo exemplo de pais para com filhos. Na verdade, dois problemas. O primeiro problema, e para mim isso é sério, isso é talvez muito maltratado das nossas igrejas, é que quando Jesus nos ensina um relacionamento com Deus, Jesus vai nos ensinar a chamar Deus de Pai. A palavra que ele usa é a palavra Abba, que não era uma palavra usada pelos judeus no seu relacionamento com Deus, era uma palavra usada dentro de casa de um pai para com o filho, significa paizinho, pai querido, pai amado. E eu vejo muitos cristãos hoje que tiveram imensa dificuldade no seu relacionamento com seus pais humanos e que hoje não conseguem olhar para Deus, enxergar Deus como um Pai Celestial e manter um relacionamento estável com Deus, justamente porque não tiveram uma referência humana. Então isso não é uma questão que afeta apenas a minha estrutura e o meu caráter, vai afetar a minha espiritualidade e a minha vida com Deus, porque a falta de um relacionamento com um pai humano vai muitas vezes gerar a falta de um relacionamento com um pai divino. E mais, eu vou reproduzir na minha vida com os meus filhos aquilo que eu vi de errado no meu pai e que eu não gostei, mas que eu vou acabar reproduzindo. Então nós temos dois problemas ou duas vias de impacto aí. O primeiro impacto é que eu não vou ter um relacionamento saudável com Deus porque eu não tive um relacionamento saudável com meu pai. Se eu não chamei meu pai humano de pai, eu não vou chamar Deus de pai. O segundo problema é que meu pai me maltratava. E muito provavelmente eu vou repetir esse padrão com os meus filhos, mesmo reprovando esse padrão do meu pai. Ou seja, é absurdo a influência que um pai tem para um filho. E só terminando, JR, como nós vemos no Antigo Testamento exemplos de homens de Deus, usados por Deus, referência, heróis da fé, e que foram péssimos pais. E que talvez hoje nós estejamos olhando para as nossas igrejas e vendo líderes, vendo pastores, pregadores, cujos filhos estão completamente perdidos. Eu conheço, infelizmente, alguns cujos filhos são bêbados, são drogados, e o pai é um herói. É aquela
piada que nós contamos muitas vezes aqui no debate do funeral, onde chega a igreja toda e diz: esse é um homem de Deus, esse foi um líder, e a viúva chega, pega os filhos e diz: meus filhos vão embora, que esse aí não era o pai de vocês. Eu vi esses dias um caso literal, todo mundo falando bem do defunto, e quando a viúva pegou a palavra, disse assim: olha, não sei de quem vocês estão falando. Meu Deus. Eu vi exatamente isso. Mas voltando ao tema aqui da paternidade, eu sempre me questionei por que Abraão entra na história bíblica com um destaque tão especial. E eu só encontrei a resposta que trouxe paz ao meu coração quando eu percebi a missão que Deus passou para ele. A gente vê Moisés e é levantado com a missão específica, tirar Israel do Egito. A gente vê José e Deus o levanta com a missão específica, preservação da vida de sua família no tempo que a crise viria. Então cada homem, cada líder, cada herói desse aparece com um propósito. O propósito de Abraão é muito claro e também ao mesmo tempo muito simples. A Bíblia diz que Deus o chama para ele ser pai. Abraão é chamado para ser pai de uma grande nação. Essa é a tarefa que Deus coloca para ele, e ele recebe essa função de ordenar a sua casa, ordenar os seus filhos, né? É por isso que ele entra para a história, e sempre que alguém cita Abraão, chama ele de pai Abraão, porque essa é a sua missão e a gente tem que resgatar isso nas igrejas. Ouvinte contando que quando ele fez 15 anos, ele acordou todo alegre, feliz, e perguntou ao pai dele: pai, tem presente? E o pai respondeu para ele, quando ele tinha 15 anos: olha, eu vou levar um maço de cigarro para você na cadeia quando você for preso. Esse foi o presente que o pai dele anunciou. O ouvinte diz: chorei o dia todo e passei muitos anos odiando meu pai, mas não segui o desejo dele. Hoje eu tenho 40 anos e uma linda família, e o melhor de tudo, eu o perdoei e sou livre em Cristo Jesus, conta o nosso ouvinte. Então, você imagina bem que palavra foi essa dada pelo pai quando o menino faz 15 anos, que é um marco importante na vida de qualquer um, meninos e meninas, né? E que tipo de ministração sobre a vida dele foi essa? Existem muitos que foram criados num ambiente de hostilidade, como esse caso aqui, e também de oportunidade, de facilidade para o crescimento financeiro, e ainda que envolvido com poder e autoridade num determinado ambiente, há pessoas que gostam e se sentem atraídas por conta disso, mas suas vidas não caminharam por essa via, tiveram um livramento de Deus, fizeram novas escolhas, muitas vezes são irmãos de sangue. Um está no mundo do crime, o outro está, como vimos recentemente, um estava no mundo do crime, o outro era policial. E aí você vê que o policial responsável para que se mantenha a ordem era aquele cujo irmão estava lá em plena desordem da lei e preso, não é? Olha que situação, isso na mesma casa. Vale a pena ressaltar a resiliência nesses casos, né? Você tirar de uma situação muito ruim uma coisa boa. É possível para aqueles que nos ouvem e que porventura teve um passado terrível com seus pais. Vale a pena ressaltar, você não precisa repetir a mesma história. Lindo que foi lido aí acerca desse ouvinte. O perdão é um fator preponderante para sair disso, porque o perdão liberta. Enquanto você não perdoa, você fica preso e amarrado a esse passado. Então permita-se libertar-se sim, porque Deus tem mais, né? E aí a gente acaba percebendo como é que aquele que toma a atitude de mudança, de ir na direção contrária, ele acaba mudando a sua história. Eu acredito, JR, inclusive, que a mãe também tem um papel importantíssimo, é uma válvula propulsora para esse mecanismo, porque uma vez que o pai, porventura, não tenha uma boa referência, a mãe, quando ela faz o papel de carrasco só piorando a situação, ela não ajuda, mas quando ela cria o seu filho para liberar o perdão, para ainda, independente da situação, não deixar criar uma raiz de amargura, eu acredito que ela ajuda nesse processo aí de cicatrização. Então a mãe tem um papel fundamental também nesse processo. Tem um versículo dos evangelhos
que fala assim, Jesus falando, né, sobre as crianças, que aquele que fizer uma criança tropeçar é melhor amarrar uma corda no pescoço e se jogar no mar com peso, né? Ou numa outra situação ele diz assim, não impeçam as crianças de chegarem até mim. E eu quero usar aqui esse texto para também tocar no assunto que o Marcelo colocou aqui sobre os pais revelam Deus para os seus filhos. A maneira que as crianças têm de entender a abstração de um Deus que a gente não pode ver é através do amor dos seus pais e os seus pais biológicos. O pai biológico que não o trata com amor a ponto de revelar o amor do Pai Celestial aos seus filhos é esse que faz a criança tropeçar. É esse que impede as crianças de chegar até Jesus. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado com a forma com que a gente trata as crianças. Nós revelamos o amor de Deus a elas. Ouvinte contando, minha irmã gêmea era traficante e eu sou advogada, diz a nossa ouvinte. Tivemos a mesma criação, gêmeas. Uma para o direito e outra para o tráfico. São escolhas, né, que a pessoa tem que fazer. O exemplo de José é tremendo acerca disso. Todos os irmãos o jogaram na cova, mas ele decidiu, eu vou fazer diferente. Esta é uma história que infelizmente é repetida tantas e tantas vezes e que a questão do Estado Islâmico traz para nós uma ideia, um retrato do que vai ser essa guerra. Essa é uma guerra que não é apenas dirigida por quem tem mais do que 25 anos. Isso é uma guerra conduzida já por crianças pequenas, sei lá, 10, 11, 12 anos no máximo aqui, essas duas, em que você observa que há um crescimento contínuo desse tipo de violência nesse ambiente do Estado Islâmico. Agora, a pergunta é, isso é só lá? Quando nós olhamos as guerras que acontecem no Rio, e são pelo menos 15 guerras, segundo o levantamento feito por um jornal, você vai observar que, na verdade, essas lutas e guerras acontecem aqui, bem pertinho da gente. O Rio tem convivido com 15 guerras entre facções do tráfico e da milícia que levam medo à rotina de moradores de 21 bairros da cidade. Um levantamento feito pelo Jornal Extra, com base em registros de ocorrência, investigação da Polícia Civil e relatos de PMs que trabalham nos batalhões dessas áreas, a pesquisa revela que nos últimos 2 meses, a cada 4 dias, em média, houve uma nova guerra entre criminosos. Pelo menos 21 pessoas foram mortas e 8 ficaram feridas nesses ataques. A sociedade carioca tem acompanhado o perceptível crescimento dessa rivalidade e consequente violência. Esse crescimento é resultado de quê? O que deve ser feito para que isso acabe? O que está faltando ao Estado do Rio para ter essa história revertida? A Bíblia fala de homens cuja essência violenta foi transformada, como por exemplo Simão Zelote e o próprio Saulo, mais tarde Paulo. Como a igreja pode ajudar no processo de transformação do coração dos envolvidos nesse tipo de vida e, por consequência, o nosso Estado? Que pensam os nossos ouvintes, iniciando pelos nossos debatedores aqui ao vivo no nosso estúdio? Eu acredito que o problema começa de cima. Fora dito acerca dos 2 últimos meses, o processo que a gente tem vivido no cenário político brasileiro, é inevitável não associar uma coisa a outra. Então a crise não é só na segurança pública, é na área da saúde, é na área educacional. Então eu acredito que a análise deve ser feita de uma visão macro e não micro. Eu acredito que começa de cima. Eu acredito nisso. Jota, existe um detalhe sobre a relação das igrejas evangélicas com a milícia, com o tráfico, que é o seguinte: alguns anos atrás a igreja evangélica entrava nos morros confrontando os traficantes. Hoje há como é que eu vou dizer? Hoje os traficantes são crentes. Hoje os traficantes são evangélicos. Banalizou-se. A tal ponto que em vários morros, várias comunidades do Rio de Janeiro, você não pode ter mais centros espíritas, porque os traficantes hoje em dia são evangélicos. Então não há mais uma palavra tanto de confrontação. Há uma espécie de sociedade onde, para a igreja evangélica coexistir na comunidade, ao mesmo tempo que há essa liberdade para ela evangelizar, pregar e há dinheiro para auxílio social,
há essa, como eu já tive a oportunidade de ouvir de viva voz de uma pessoa, de o cara ungir as armas do traficante. Então, isso acontece, e acontece muito. Então, há essa sociedade. Agora, antes ter um evangelho pregando do que não tem nenhum. O problema não é essa sociedade do evangelho com o tráfico. O problema é que existe toda uma estrutura ao redor que é corrompida. O problema do tráfico, para mim, não é o traficante. O problema do tráfico, para mim, é o comprador, porque só existe venda porque existe consumidor. Então a gente fala das comunidades, mas ninguém fala do Leblon, ninguém fala da Barra, ninguém fala de Copacabana. A gente fala da comunidade, mas ninguém fala do filho do desembargador, do filho do juiz, do artista da Globo. No dia que eles pararem de comprar, no dia que eles pararem de consumir, vai parar a venda. Então acho que existe uma outra vertente para esse problema que também não é abordada. A comunidade tem problema? Tem. Os traficantes têm problema? Tem. Mas só tem porque tem comprador. E a gente sabe que quem compra, a polícia não bate na porta. JR, uma vez a gente estava numa reunião, a gente da Visão Mundial, com a Unicef. E a Unicef estava com um projeto de registro de nascimento, né? Nós temos um problema muito sério de registro de nascimento no nosso país. As crianças, tem muita criança sem registro de nascimento. E a Unicef tem uma campanha que se chama Movimento Paz e Proteção sobre registro de nascimento. E a estratégia que a Unicef adotou era de chegar às crianças através da igreja, porque na visão deles, e realmente a gente sabe que é verdade, a igreja tem uma capilaridade que nenhuma outra organização tem. A igreja está em lugares onde nenhuma outra instituição está. Nem Estado, nem ONG, nem comércio, nem nada. Então há lugares de total miséria que existe lá uma portinha com um pastor pregando o evangelho. Então a Unicef disse assim, nós precisamos da igreja para chegar onde a gente não consegue chegar. E a Visão Mundial, então, fez parceria com a Unicef para ser esse braço que dialoga com a igreja para esse objetivo. O que eu quero dizer com isso é que a igreja tem um papel fundamental, reconhecida não só por ela mesma, mas a sociedade como um todo reconhece esse papel da igreja. Ela está em lugares onde o Estado não chega, onde não tem a presença da ajuda do Estado, onde não tem presença de ajuda de mais ninguém. Ali tem uma igreja. E ela precisa cumprir o seu papel de ser sal e luz ali, não só em termos espirituais, de divulgar, de proclamar a palavra de Deus, mas também de causar uma transformação naquele lugar. Acredito que esse é um papel fundamental, faz parte da missão da igreja. E essa pesquisa que o Extra apresenta, ele traz os seguintes bairros, a pesquisa traz os seguintes bairros, né? Santa Cruz, Campo Grande, Senador Camará, Taquara, Cidade de Deus, Quintino, depois ele vai para Turiaçu, ele também está na Maré, ele está no Leblon, ele está em Copacabana, ele está no Leme e ele está em Barros Filho, pelo menos é o que a gente observa aqui nesse mapa em que eles apresentam esses focos. Eles estão falando dessas guerras que são aqui apresentadas, ou pelo menos desse foco de guerra que aqui está, onde as facções elas estão disputando um espaço. Isso, para quem mora no Rio, já é muito fácil de entender. Você tem um único espaço, você tem dois grupos querendo ganhar aquele espaço. Este grupo veio de um outro lado que agora está assumindo aquele espaço. Quando houve a suposta pacificação com a presença de UPPs nas comunidades, isso ganhou uma nova forma, porque vários desses integrantes migraram para outras comunidades, e aqui não se fala de área específica, mas você tem Zona Norte, você tem Zona Oeste, você tem Zona Sul. Todas as três áreas estão representadas, não é? E essas três áreas estão aqui representadas e apresentadas para dizer, ó, tem problema nessa área aqui, e isso é uma guerra. Nós estamos vendo guerra. Tem um ouvinte nosso, ele faz uma descrição técnica aqui que, enfim, para a maioria não vai orientar muito, mas é só para você ter uma ideia, ouvinte, participação de um dos nossos ouvintes. Ele está falando sobre ocupações, né? Maré, Alemão, onde tem crianças de 12 anos com um fuzil AK-47, HK-556, FAL 762
e até com um tipo de armamento usado somente pelas Forças Armadas, o AT-4, acho que é isso, não sei se eu estou errando aqui, eu não entendo nada disso, mas é isso mesmo, pastor Jean? O AT-4 é uma arma contra tanques, né? Contra tanques, ele está dizendo o seguinte, que ele viu isso na Maré, ou no Alemão, ou nos dois, um tiro só, com meninos de 12 anos utilizando esse tipo de armamento, pastor Jean. Até os quartéis falta isso aí. É interessante raro a gente ter isso nos quartéis. É interessante que esse tipo de armamento não é fabricado dentro da comunidade. Não, de forma nenhuma. Vem de algum lugar. E para chegar lá, precisa circular pela cidade. Né? Como é que isso chegou lá? Né? Tem alguém, né, influente na cidade, no nosso país, que faz chegar à comunidade armamento e drogas, porque não tem também fabricação de drogas dentro da comunidade. Uhum. Nós temos aí, JR, uma verdadeira nulidade do Estado dentro desse assunto. Nós temos uma conveniência de algumas forças públicas, então é conveniente para eles por questões de corrupção. Senão e a sociedade, gente sabe, né? Da própria sociedade, né? Não, fazer uma sociedade essas forças terem uma sociedade com o nome só apenas exatamente, mas ter uma sociedade com essas forças. E a gente percebe que isso é histórico, isso vem desde a colonização. Ontem, inclusive, nós levantamos um clamor pela nação na nossa igreja para romper essa herança que a gente tem, romper esse adjetivo que caracteriza o Brasil, que é da corrupção. E eu acredito que a gente pode vencer isso aí. Há uma pergunta aqui nesse terceiro item do nosso debate que pergunta como o Estado do Rio, o que está faltando ao Estado do Rio para ter essa história revertida, né? E eu queria estender para o país, porque isso não é a realidade só do Rio de Janeiro, isso tem acontecido em outros estados também. E eu separei aqui 3 questões para apresentar. Primeiro, nós precisamos que Deus erga novamente profetas que preguem contra a injustiça social. Infelizmente, os ditos profetas da igreja só profetizam para a igreja e somente vitória. É porta é chave de casa, chave de carro, é vitória na empresa. Enfim, é ridículo que hoje se entende sobre profeta. E a gente olha na Bíblia que os profetas iam à rua. Os profetas pregavam contra o rei, contra o governo, contra os ricos, contra os juízes, contra a balança enganosa. A gente precisa que Deus renove o ministério profético que alcança a injustiça social. Uhum. E a segunda resposta que eu tenho é um fortalecimento na educação. Se a gente não tem um governo que educa, nós precisamos trazer essa educação para dentro da nossa casa, principalmente em questões morais, comportamentais, para que a gente não veja a nossa casa envolvida com isso, como o pastor Marcelo aqui disse. E a última proposta que eu ofereço, e eu acho que essa talvez seja a mais importante de todas, é a oração intercessória. Já foi citado aqui hoje que se o povo clamar, Deus vai ouvir do céu. E só Deus resolve isso. Eu creio nisso profundamente. Acho que a igreja, não tenho certeza, a igreja é uma agência transformadora que foi instituída por Deus na terra, e se não cumprir bem o seu papel, leva tudo a perder. Se torna responsável, né? Acaba se tornando essa omissão. E é pior, pastor Marcelo falava sobre isso, sobre algumas que infelizmente se permitem negociar. Então já não é mais uma voz profética que confronta, mas que se associa. E a palavra vai dizer que comunhão tem as trevas com a luz. O que me assusta nesse processo todo é que nós temos agora, nesse exato instante, guerras acontecendo com gente inocente no meio. Ouvintes da Baixada dizendo que muitos migraram para lá e o clima de paz que antes havia não há mais. Outras regiões estão sentindo esse mesmo efeito, estão se alastrando, estão se espalhando, ou seja, aparentemente houve uma migração, não houve uma limitação, não houve uma coerção para que eles deixassem de agir. Eles simplesmente mudaram de bairro. E o problema de terem migrado, se capilarizar ainda mais e estão se multiplicando, dividiram para multiplicar. Capilarizar ou capilaridade são mais espalhados, localizados em mais regiões do que antes estavam. Eu, como morador de Niterói tem ficado assustada com o índice de violência crescente. Aumentou muito, pastor? Muita coisa. E sabe qual é o pior de tudo isso?
é que todo mundo sabe que com a questão das Olimpíadas do Rio de Janeiro, o foco da segurança pública não é o Estado, é a cidade do Rio de Janeiro. Então se focou na cidade do Rio de Janeiro, funcionalismo público ficou sem dinheiro, aposentado ficou sem dinheiro por causa das Olimpíadas. Com isso, os morros da cidade do Rio foram invadidos por o PP e o tráfico se espalhou pelo Estado. Nós temos um Estado, um governo do Estado, que hoje só faz governo para a cidade do Rio de Janeiro em virtude das Olimpíadas. As rotas da Olimpíada, inclusive, né? Não faz governo para o Estado. Mas faz observem bem, a pesquisa aqui que o Extra fez, ele abrange pelo menos 5 ou 6 áreas onde acontecerá a Olimpíada. Então, se a estratégia era essa, não deu certo. Não dá certo, claro. Tá certo? Olha, vamos limpar aqui para resolver a questão de Olimpíada, onde vai passar. Sim, ainda que fosse essa a intenção, ela não teve frutos, ela não teve êxito. Nem porque pelo menos você tem 5 ou 6 áreas aqui que estão sendo alcançadas por isso. E quem viveu o Pan-Americano aqui, nós todos passamos aqui por isso, nós vivemos aí uns diazinhos que aparentemente a gente estava em outro mundo. Estamos em outro mundo. Polícia ali, lá e acolá, enfim. E nós observamos a dificuldade, os policiais estão com os seus, como é que fala, pastor? Policial, o dinheiro do policial, como é que é o nome? Soldo atrasado, quer dizer, ganhando mal e ganhando atrasado, alguns deles tendo que almoçar no batalhão porque não tem dinheiro para receber, sabe? É uma situação assim constrangedora ao extremo. Nós conversamos sobre isso recentemente aqui, ouvimos esposa, ouvimos filhos, ouvimos policiais falando sobre esse assunto, e o fato é que essas guerras estão aí, o evangelho tem resposta, o evangelho é a pregação, é a boa nova, transforma, muda o indivíduo de dentro para fora, e nós não podemos deixar de pregar. Em que pese a dificuldade e a luta que todos nós temos enfrentado, nós não podemos deixar de anunciar o que temos visto e ouvido. É isso que faz a diferença na vida das pessoas. E quem disse essa frase, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, foram 2 caras que acabaram de ser presos. Eles tinham sido presos, estavam sob ameaça e disseram para eles, Pedro, João, não falem mais sobre Jesus Cristo. E eles que estavam presos, na verdade, estavam livres. E os que estavam aparentemente livres, estavam de verdade presos. Ou seja, nós precisamos anunciar esse evangelho, assim como o governo tem a sua responsabilidade fundamental nesse processo. Fala, Marcela Bastos. Alguma vez você já deixou de acreditar assim que uma promessa de Deus iria se cumprir? 75% dos nossos ouvintes disseram que nunca deixaram, não, apesar da dificuldade. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de todos vocês com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Obrigado, pastor Jean Max, um forte abraço, meu irmão. Obrigado, JR, é uma bênção estar aqui. Quero mandar um abraço para minha esposa e para minha querida igreja, a DIG da Freguesia. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando agora. E saibam que ele ama essa rádio, ama você, JR. Obrigado, querido. Receba um abraço daquela querida igreja. O outro para todo mundo lá. Pastora Carla, obrigado, um forte abraço. Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, JR. Deixar um abraço aqui para meu pai. Foi citado aqui sobre os pais, né? Sobre a influência, maridão, né? Meu filho. E quero deixar também um convite para os irmãos para estarem hoje lá conosco na DEVIP. Começou uma conferência da palavra lá, Queimados em Chamas. Então deixo o convite aí hoje, amanhã, assim como Mitera, dia 23 de maio. Qualquer informação, segue na página lá, Carla Regina. Pastor Benjamin César, obrigado, um abraço, meu irmão. Eu que agradeço o espaço, obrigado pelo rico debate que a gente teve hoje. Que Deus abençoe todo mundo, e se você quer contribuir para construir aí uma sociedade melhor, como nós conversamos hoje, visite lá o nosso site, visãomundial.org.br, apadrinhe uma criança pela Visão Mundial. Pastor Marcelo Glésia, obrigado, um abraço, irmãozão. Um abraço, Jota. Quero mandar um abraço para as mulheres da minha vida, minha sogra, minha mãe, minha filha, minha esposa, para toda a Igreja Viva. Lembrar que hoje à noite tem uma reunião lá de oração das irmãs. As irmãs estão numa campanha lá para os maridos terem mais paciência. Olha aí. Olha só. Oração longa, hein? Já estão orando já tem um tempo. Acho que essa campanha vai durar um bom tempo ainda. Campanha boa, campanha boa.
Muito obrigado, Marcelo. Deus abençoe sempre. Obrigado aqui aos nossos maravilhosos ouvintes acompanhando a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Nós vamos orar juntos, a pastora Carla vai orar conosco, nós vamos apresentar diante de Deus aqui a vida dos nossos ouvintes que vivem as suas lutas. Hoje, entre a promessa e o cumprimento, é um tempo difícil, hein? Olha, não tô vendo nada mudar. Não existe nada que mostre que está acontecendo algum tipo de mudança. Ainda assim, crer é fruto da graça de Deus, é fruto do conhecimento da palavra do Senhor que nos liberta. Vamos orar por essas crianças lá do Estado Islâmico e também outras tantas aqui nas nossas ruas e nos nossos bairros que estão sendo criadas dentro de um ambiente de profunda hostilidade, inflamadas à violência desenfreada que tem marcado a sociedade do nosso tempo. Vamos orar por aqueles que vivem nas guerras, tanto aqueles que são cooptados, são alistados nesses exércitos que aí estão vivendo de forma tão hostil, violência intensa e absurda desde a tenridade, como nós ouvimos aqui. Gente que tem convivido com pessoas assim, bairros que estão sob guerra intensa, bairros esquecidos pela mídia, bairros que estão vivendo hoje momentos de tamanha dificuldade. A filha tem que sair para trabalhar, para estudar, e os pais ficam desesperados com essa circunstância. Só que os pais também têm que sair para trabalhar. E a vida fica dura, a vida fica difícil e a vida fica muito sofrida. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Deus bendito, nós te louvamos e bendizemos, Senhor, nessa tarde, porque cremos que o Senhor tem olho e vê, tem ouvido e ouve. Senhor, as tuas mãos não estão encolhidas, que não possam ser sobre as nossas vidas. Nós queremos apresentar diante do Senhor tudo o que falamos aqui, Senhor, nessa mesa debatedora, mas, Senhor, alcançando a todos aqueles que nos ouvem, meu Pai. Senhor, visita aqueles que se encontram desempregados, visita aquele, Senhor, que na angústia da espera, Senhor, tem pensado em desistir ou parar. Nós oramos pedindo, Senhor, da graça, força, renova, levanta, para que o teu nome seja uma vez mais e ainda mais glorificado na vida dos tais. Ajuda aqueles que estão esperando com paciência no Senhor, mas que se encontram angustiados. Senhor, renova as forças deles. Oramos, Senhor, por essas crianças do Estado Islâmico, por tantas outras crianças, Senhor, que têm tido péssimas referências, Senhor, paternais. Tem misericórdia, muda o quadro, Senhor, que eles possam viver a resiliência na tua presença, tirando de circunstâncias assombrosas, terríveis e ruins, meu Deus, forças para fazerem diferente. Muda o curso, Senhor, dessas crianças em nome de Jesus. Desperta os paz para a glória do teu nome. Ajuda essa mãe a, Senhor, exercer um papel fundamental para trazer os seus filhos à tua presença, à tua palavra. Meu Pai, oramos ainda, Senhor, por essa situação no Rio de Janeiro, que tem se estendido por todo o Brasil. Tem misericórdia, Senhor. Quantas pessoas têm sido alvejadas por balas perdidas? Quantas pessoas têm sido aprisionadas em suas próprias casas por conta do tráfico que aumenta, por conta da violência que aumenta significativamente? Senhor, nós temos aprendido que a igreja tem um papel fundamental nisso. Ajuda-nos a sermos, Senhor, profetas, Pai, que se levantam contra tais circunstâncias. Não permita que a sua igreja se contamine, Senhor, porque ela é santa e imaculada. Deus, nós vemos a diferença de uma igreja não pelo fogo que cai dentro dela, mas pela mudança que ela faz ao seu redor na sociedade. Ajuda-nos a sermos, Senhor, sal e luz verdadeiramente. Oramos pelos enfermos e enlutados, colocando tudo diante do teu altar em nome do teu Filho amado Jesus, porque cremos no teu poder. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.